ela é evangelho puro. Em poucas palavras, o Espírito Santo colocou isso no coração do apóstolo Paulo e explicou a razão da nossa existência. Porque ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Amém? Quando nós começamos a entender a mensagem do Evangelho, o Evangelho é centrado em Jesus, porque tudo foi criado por ele e para ele, por intermédio dele. Isso é demais. E aí você é liberto de várias questões, porque a sua vida passa a ter um significado, mano. A sua existência, você não está aqui porque um dia seu pai, seus pais biológicos resolveram namorar e você foi fecundado e você nasceu. Não. Você é plano de Deus. Deus te fez. Deus te ama. Sabe? E isso é o significado da vida. E eu acho que isso tem muito a ver, Paulo, com essa palavra. Essa semana eu estou meditando muito na passagem que está lá em Atos, capítulo 17, algo que acontece com o nosso irmão, o apóstolo Paulo, enquanto ele estava em Atenas. E Paulo está ali em Atenas, no coração da Grécia, né? No coração da filosofia, da cultura grega. E Paulo, ele está esperando dois irmãos abençoados, Timóteo e Silas. E a Bíblia fala o seguinte, Atos capítulo 17, versículo 15, diz assim: os irmãos que acompanhavam Paulo o conduziram até Atenas, partindo depois com orientações para que Silas e Timóteo se reunissem com ele, assim que fosse possível. 16. Enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. Sobre esse tema, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios obedientes a Deus, bem como na praça principal diariamente, a todos aqueles que ali estivessem. Então, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam: o que deseja comunicar esse tagarela? Outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Por essa razão, levaram a uma reunião no Areópago, onde lhes questionaram: pode revelar-nos o que essa nova doutrina é? E sobre esse qual dissertais? Pois estais nos apresentando os pensamentos estranhos e desejamos compreender o significado de tais ideias. Porquanto os cidadãos de Atena, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto senão falar e procurar saber as últimas novidades. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião, no Areópago, e discursou: caros atenienses, percebo que sobre todos os aspectos sois muitíssimos religiosos, pois eu, caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância, que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o universo e tudo que existe é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pela mão dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Preste atenção, pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos.
como declaram alguns dos vossos poetas, porquanto deles também somos descendentes. Queridos, interessante isso, é muito profundo essas palavras que Paulo ministra ali para os atenienses. E os atenienses, eles estavam perplexos, não conseguiam muito entender o que Paulo falava, porque realmente, devido ao pensamento e à mentalidade daquele povo de Atena, eles não conseguiam, a princípio, entender o que Paulo estava comunicando. Até porque eles serviam vários deuses, falsos deuses. Deitavam oferenda, ofertavam a vários deuses. Tinha Deus da fertilidade, Deus da guerra, Deus da riqueza, Deus da colheita, né? Um pensamento totalmente politeísta, estavam perdidos e não tinham muitos significados. É interessante que esses filósofos que vieram falar com Paulo, os filósofos, os epicureus e os estoicos, são, não vou querer entrar no ramo da filosofia, se você tiver alguma dúvida, para o pastor Paulo que ele vai explicar, mas é mais ou menos assim. Os filósofos, né, filosofia, sabedoria, os epicureus, eles achavam que a felicidade da vida era encontrar e viver uma vida simples e aproveitar das coisas boas da vida, mas sem muita procura, sem muita, sabe, busca, apenas levar a vida de boa. Já os estoicos achavam não, que você teria que se dedicar às melhores coisas, que a felicidade, que a realização, que o gozo, né, que a virtude da vida seria nisso, em gozar, em ter prazer em coisas. E Paulo vem trazendo boas novas de salvação, vem anunciando um Deus diferente, que não era visto, não era carregado, né? Um Deus que eles não conseguiam se conectar. E Paulo, esperando, enquanto estava esperando Silas e Timóteo, ele começa a observar que os atenienses eram extremamente idólatras. Havia vários templos, em cada lugar uma estátua, um deus, não muito diferente hoje da nossa realidade. Nosso país é um país extremamente idólatra, o nosso povo é um povo idólatra. Dificilmente você não entra num comércio e você não vê o quê? Uma imagem, né? É um povo que acredita em coisas, sabe, que não tem nenhum significado. E Paulo, a Bíblia fala que Paulo se incomodou. A palavra fala que ele se indignou. Porque realmente é para se indignar, porque nós, como a Bíblia fala aqui, nós somos frutos de um Deus todo-poderoso, lindo, cheio de glória, que cria o universo, que quer ter relacionamento com o homem, que criou eu e você para que vivêssemos próximo dele, para que olhássemos para ele, para que o nosso gozo, o nosso prazer, a delícia da vida de uma pessoa é conhecer o Senhor, é travar um íntimo relacionamento com isso. É disso que vem a nossa alegria, amém? É disso que vem o maior prazer. Ainda ontem eu estava conversando com o irmão, aí ele estava insistindo, não, tem que ter dinheiro, é melhor ser rico. Eu já passei dessa fase, não que eu seja rico, né? Mas eu já entendi que não é o dinheiro que traz felicidade. O dinheiro ajuda a resolver muitos problemas, mas a felicidade mesmo, a alegria, o gozo, o prazer de viver, está em conhecer o Senhor e ser íntimo dele. Eu vou dizer mais, não está em nem pertencer à igreja, porque há muitos que podem estar aqui com o nome arrolados no livro, né, de membros, mas não travam, não têm um relacionamento com o Senhor. Apenas servem à instituição, mas o convite do Senhor é que você, sozinho, seja alguém muito próximo dele. Amém? E aí Paulo, ele muito sábio, cheio do Espírito Santo, ele faz algo muito interessante. Ele é levado, né, a Areópago, que é tipo um anfiteatro, né? Um lugar em que as pessoas iam para ouvir as doutrinas, ouvir as teorias, ouvir as novidades. E Paulo, numa sabedoria do Espírito Santo, Paulo fala assim, ele começa a falar assim, olha, eu observei, atenienses, que vocês são muito religiosos, né? Ele não saiu chutando imagem, né?
Ele foi muito sábio. E observei que entre os muitos deuses que vocês têm aí, existe até um altar sem imagem, mas está escrito assim: ao Deus desconhecido. Que vocês prestam culto, mas sem saber. Tem toda uma história, né, para essa questão do Deus desconhecido, mas eu não vou entrar nesse mérito. Pode perguntar ao apóstolo aí, o pastor Paulo, que depois vai explicar. Mas o fato é que Paulo fala assim: esse Deus que vocês não conhecem, que às vezes leva uma oferta, esse Deus é o meu Deus. Esse Deus é a razão da minha vida. Agora vamos observar o que Paulo nos ensina. Esse Deus é a razão de você agora estar sentado aqui. Esse Deus é a razão de você conseguir me ouvir. Esse Deus é o motivo, é a razão de você me ver, de fazer com que essa chuva que está caindo ali fora, a realidade, a vida, tá? A existência, a matéria, tudo só existe porque Deus criou. Paulo fala assim, ó, isso é o Evangelho. O Evangelho começa com o entendimento de que existe um Deus todo-poderoso. Amém? Criador de todas as coisas. E Paulo apresenta assim, olha o que ele fala no versículo 24. O Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. O Deus que você serve é o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que, antes de tudo, o que é tudo, irmão? Pergunta para o teu irmão, o que é tudo? Explica o tudo aí. Existe alguma coisa, vamos pensar no tudo. Tem alguma coisa fora do tudo? Diz alguma coisa que está fora do tudo. Nada. Só o nada. Porque tudo, as estrelas, as aves, a praia que você gosta de ir, tudo que você pode encontrar no dicionário. Já viu aquele dicionário grossão, né? Dicionário tem tudo, não é não? Tem as palavras, tem a explicação, tudo que está no dicionário. Deus é antes de tudo. E Ele, esse Deus que nós servimos, é uma trindade. É uma trindade, é uma comunidade de amor, perfeição. E o que Deus fazia antes de tudo existir, né? Deus vivia em comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. E eles não precisavam de nada e de ninguém. E eu gosto de falar isso. E por que eles resolveram fazer você? Não porque lhes faltava algo, mas porque eles sobravam amor. E eles criam todo o universo. E aí a razão de você existir. E por que você existe? Para ter um relacionamento com Ele. Amém? Amém. Sabe? Deus te fez para isso. Essa é a razão da nossa existência. Então, quando nós acordamos, desde o nosso primeiro acordar, nós devemos viver para o Senhor. E é dele que nós precisamos. E eu gosto da palavra quando fala assim, que ele não somente fez, mas sustenta todas as coisas. E ele é um Deus que não habita em templos. Ninguém pode confiná-lo, porque ele é maior do que o universo. Ele não precisa de absolutamente nada. E ele fala aqui, olha, o Deus que criou o universo é tudo que nele existe. É o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo. Eu acho isso bacana, sabe por quê? Deus nos deu várias ordenanças para a gente fazer muita coisa, para que a gente pudesse se achegar a Ele. Mas vamos combinar aqui, Deus não precisa da gente. Deus ama a gente, mas Ele não precisa da gente. Interessante isso, né? Ele ama, mas Ele decidiu te amar. Não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Amém? Não existe nada. Tudo que Deus manda fazer, para a gente fazer, na verdade, diz respeito a gente.
para que você tenha acesso a Ele, para que você experimente dele, para que você possa chegar perto dele. Não é capricho de Deus. Por exemplo, quando Deus fala assim, sede santos, porque eu sou santo. Você acha que é um capricho de Deus? Que Deus fala, eu quero que você seja santo. Não, não é por causa dele, é por causa de você. Porque se você não for santo, se você não tiver uma vida correta, que procure agradá-lo, você não vai conhecê-lo. Você não vai sequer poder chegar perto dele. Quantos estão entendendo isso? Então, a santidade, isso é um assunto para outra ministração, mas a santidade é um convite à beleza. Deus nos chama para ser belos como Ele é. Então, quando Ele fala assim, olha, sede santo, porque eu sou santo, Ele está te convidando assim, olha, vem ser belo, vem ser bonito, que nem eu sou, porque eu quero que você seja meu filho, e eu quero que você seja parecido comigo. Amém? Amém, é isso. E aí, no versículo 26, ele fala assim: de um só homem fez Deus todas as raças humanas. De quem Deus está falando aqui? Catuca o seu irmão e fala assim: de Adão. Adão. A Bíblia fala que Deus pegou Adão, né? E o fez. E aí, ó, que começa o nosso drama. Porque os planos de Deus é que aquele homem, depois a Eva, mulher, fossem reis aqui na terra. Os planos de Deus era que a humanidade dominassem sobre todas as coisas. Quantos já leram primeiro capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis? A Bíblia fala assim, ó, que Deus um dia, lá na eternidade passada, ele, numa conversa à Trindade, falou assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, que ele seja parecido com a gente, para ter relacionamento com a gente, para que ele participe da nossa comunhão, sabe? Que ele domine sobre toda a criação, sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves, que ele seja o Senhor na terra, que ele administre tudo debaixo dessa comunhão. Mas o que aconteceu, amados? Deus coroou um homem, deu ao homem autoridade, mas a gente sabe que nesse ínterim, o homem não vigiou e entrou o inimigo, a serpente, e a serpente era um animal selvático, e Deus havia colocado o homem no jardim. Não era para a serpente estar no jardim, de maneira alguma. Era para que naquele primeiro momento, só da serpente entrar no jardim, já era para Adão aparecer e falar assim: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar. Mas Adão não fez a parte dele, enquanto homem. Isso é uma outra pregação. E aí, convenceu Adão e Eva, os nossos pais, convenceu a humanidade que era possível ter uma vida melhor longe de Deus, independente de Deus. Não foi isso? Falei assim, porque se vocês comerem do fruto, sabe? Vocês serão iguais a Deus. E ali o homem olha, e a Bíblia fala que vendo o homem, que era um fruto desejável para dar o quê? Conhecimento, era agradável aos olhos. Ali é toda a representação de quando somos tentados. Alguém aqui é tentado a abraçar uma serpentina que dá, quando a gente vê esses muros assim, que tem aquele arame farpado assim, como é o nome daquilo, hein? Concertina. Alguém tem vontade de abraçar uma concertina? Já viram melhor, outro exemplo, já viu aquelas árvores que é cheio de espinho assim, cada espinho grossão? Já viu? Tem umas árvores. Alguém já sentiu vontade de dar um abraço, ou então subir numa árvore assim? Por que não? Porque vai se machucar, vai ser horrível, vai ser doloroso. Mas a serpente, para machucar, porque a intenção do diabo era o quê? Escravizar o homem, distanciar o homem de Deus. Ela colocou um fruto e disse assim: olha, se você possuir esse fruto,
Você vai, ó, vai ser a viagem. Você vai ser igual a Deus. E foi o que o homem fez. E todas as vezes que nós somos tentados, passamos por aí. Ou desejo de poder, ou querer prazer, ou ser importante. É o princípio de todo pecado. Sempre passa, ou é a concupiscência da carne, é a soberba da vida, né? Às vezes eu olho para mim mesmo, não preciso de exemplo de ninguém, não. Fica tranquilo. Eu olho para mim mesmo e falo assim, como eu sou um idiota, como eu sou bobo às vezes, como eu quero, muitas vezes, ser reconhecido como alguém relevante, importante. Besteira, né? Vira e mexe, eu percebo assim, chego em casa de noite, eu vou dormir, por que eu falei aquilo? Por que eu agi daquela maneira? Que bobagem, não precisa disso. Eu tenho que olhar para Jesus, o nosso prazer maior é nele. Quantos aqui já tiveram pais? Pai, não é pais de espírito não é com Z não, pais, pai e mãe, né? E é tão bom ter um bom relacionamento com o pai, tão bom ter um relacionamento com a sua mãe, né? E enquanto você tem esse relacionamento amoroso, de prazer, de carinho, de afeto com o pai e a mãe, você algum dia pensou assim: eu quero ser mais do que meu pai e que minha mãe. Assim, eu quero ser independente deles. Eu quero viver longe deles. Não rola isso. Nem passa isso pela sua cabeça. O que você quer mais é o chamego de quem? Do seu pai e da sua mãe. Não é verdade? Ou de quem te ama. E era isso que Adão e Eva experimentavam na presença do Senhor. Notem bem que a motivação de Deus fazer o homem não era usurpar o homem, não era escravizar o homem, não era fazer do homem um escravo, mas era fazer do homem um filho amado, do qual ele pudesse prazer. Às vezes eu fico pensando como deve ter sido tão maravilhoso a experiência de Adão, porque isso é tão profundo que Adão, quando Deus começou a fazer, a Bíblia fala que Deus pegou do barro, né, da terra, e começou a moldar. E Deus o quê? Sopra, né? O sopro. E aí, quando o fôlego de vida entrou em Adão, ele virou uma alma vivente. E eu gosto de pensar assim, Paulo, que a primeira coisa que Adão viu foi Deus. Antes de Adão se perceber, antes de Adão ver qualquer coisa, antes de Adão, sabe, olhar a criação, cobiçar, ter prazer em qualquer coisa, ele viu quem? Deus. E eu imagino que Deus, assim, com um sorrisão, sabe assim, meu filho Adão abre os olhos e vê Deus. Cara, isso tem a ver com a gente. É disso que nós precisamos, mais do que qualquer coisa, você está entendendo? Mais do que o emprego, mais do que teu pai, tua mãe, mais do que, sabe, qualquer coisa. O que nos faz ser seres humanos, o que nos faz ser gente, o que nos traz a razão da existência é o Senhor. Nós precisamos dele, é dele. Meu Deus, isso é tão forte, porque às vezes a gente tenta se cercar de tantas as coisas, achando que eu preciso. É óbvio que você precisa. Está rolando um friozinho aqui, né? E a gente precisa de uma agasalho, a gente precisa de algumas coisas, mas eu quero falar para a vida, para a existência, para o ser. O que nós mais precisamos mesmo é Ele. Eu acho muito legal quando João, ele escreve a primeira epístola, ele fala assim, não é o Evangelho, epístola lá de João, diz assim, ó, eu acho isso lindo, é muito, 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 muito maneiro. João fala assim, ó,
Primeira Epístola de João, capítulo 1, diz assim: o que desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou e nós a vimos. Ele está falando de Jesus. Nós vimos a vida. Dela testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. Há um momento também que João fala algo muito legal, e eu acho que é no Evangelho de João. É o mesmo João, e ele fala assim, ó que coisa linda. Isso estava muito na cabeça de João. Ele fala assim, olha, no princípio, de novo, era a palavra, e a palavra estava com Deus, a palavra é Deus. Ele e a palavra estavam no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O que nós precisamos é Jesus e de um relacionamento. Voltando lá para o Gênesis, o homem fez a escolha errada, e agora o homem é pecador. O que é o pecado, gente? Entenda bem, eu peço a Deus que o Senhor me dê graça e sabedoria agora. Quando falamos de pecado, muitas pessoas pensam no ato. Eu xinguei, eu roubei, eu falei mal, né? Isso é pecado. Eu roubei. Isso é uma prática do pecado. Mas muitas vezes o que a Bíblia fala, o que nos afasta, sobretudo, é a condição do pecado. É a maldição do pecado dentro da gente. Quando um homem decidiu lá, Adão, e todos nós estávamos em Adão, quando um homem decide ser independente de Deus, a maldição do pecado entra. O homem se torna mau. O homem é afetado drasticamente na sua natureza. O pecado nos afetou a nossa percepção da realidade. O pecado atrapalhou até o nosso raciocínio. O pecado nos deixou numa condição de sermos incapazes de se aproximar de Deus, de ter relacionamento com Deus. Você está entendendo isso? Por isso que Deus sabe, o homem, quando a primeira vez, depois que o homem pecou, esse homem que foi feito pelas mãos de Deus, e que a primeira coisa que ele viu foi Deus, agora, após ter comido o fruto e ter se rebelado contra Deus, ele ouve a voz de Deus e se alegra. O que acontece com ele? Ele teme, ele tem medo. O que aconteceu? Porque agora ele é um maldito pecador. Agora ele não tem mais condição, de ter acesso à presença de Deus. Agora, os passos de Deus, a presença de Deus é algo que o agride, é algo que lhe causa medo, lhe causa terror, pavor. Isaías teve essa experiência, né? A Bíblia fala que Isaías, ele fala assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E os meus olhos viram a glória de Deus. E a primeira coisa, ele não falou assim, aleluia, glória a Deus. Nada disso. Ele começou a dançar. Não. Ele falou assim, ai de mim, eu estou perdido. Eu estou perdido. É mais ou menos assim, eu colocar você, está entendendo? Dentro de uma jaula com vários leões que estão há 2 semanas sem comer. Você vai entrar assim, aleluia, glória a Deus. Não, você está, estou perdido. Uma comparação assim meia boba, mas a presença agora é de Deus, porque o homem se tornou trevas. O que acontece com as trevas quando se aproxima da luz? Se dissipa, acaba. Então, Deus afasta o homem, e o homem tenta fazer algo assim terrível, né? O homem vai ver o que estava nu,
e agora passa a ter vergonha, começa a se sentir inadequado, se esconde de Deus, e essa é a realidade da humanidade. Tem medo de Deus, se esconde de Deus, mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que o primeiro momento, a primeira coisa, cara, para e pensa, olha como que Deus é. O homem acabou de trair Deus, o homem quis dar uma pernada em Deus, porque a proposta da serpente era, ele sabe que se vocês comerem do fruto, vocês serão igual a ele, vocês não precisarão mais dele. E o homem, é mesmo? É verdade? Eu vou ter tudo será meu? Não vou precisar mais me submeter a ele? Serei igual a ele? Esse foi o sentimento maligno que estava no coração de Adão. Não foi uma coisa de somenos, não foi qualquer coisa, não foi uma coisa boba, foi um golpe. E Deus, cara, olha o Deus que tu serve. Deus, ao descobrir, falou assim: Adão, onde está você? E Adão falou assim: eu tive medo e eu me escondi. E aí Deus, é aquele criança, eu dialogar, criança que se esconde assim atrás da cortina e fica com os pés aparecendo, né? Já viu, né? Estou escondido. Aí tá. E Deus ali, assim, e Deus assim, mas quem te fez saber que você estava nu? Aí Adão já começa a colocar a culpa, foi fulano, a mulher que o Senhor me deu, e peladão lá, tentando se vestir com folhas de, a Bíblia fala qual é a folha? Folha de figueira, né? Alguma coisa assim, uma roupa que, e a realidade do homem, o homem está tentando vestir a sua nudez, a sua vergonha, a sua maneira, ao seu jeito, e não consegue. E aí, a gente tem naquele momento, a primeira ideia de como Deus ia resolver o problema da humanidade, de como Deus ia resolver o problema do pecado que nos destruiu. A morte, Deus fez vestes de pele de animal. Para que houvesse pele de animal, o que aconteceu com o animal? Foi sacrificado. Isso aí, querido, já é Deus apontando que alguém terá que assumir os teus BOs, os teus pecados, os meus pecados, para que você pudesse ter acesso a Deus. Sabe? Isso é o Evangelho. E aí, mais tarde, o que Deus faz? Traz Jesus. O próprio Deus se faz homem. Isso é o Evangelho, é uma mensagem simples, mas é verdadeira. É esse Deus que fez todas as coisas, que quer te alcançar. Gente, olha só, nós não estamos aqui correndo atrás de bênção. As bênçãos vão vir. Não se preocupa com as bênçãos. Se preocupe em se conectar com o Senhor. Muita gente que vem aqui à igreja, porque eu preciso disso. Deus não é gerente de supermercado. Deus não é Papai Noel. Deus é o Criador do universo. Ele é o Senhor que te fez. O que nós precisamos fazer é nos esforçar, nos lançar com todas as nossas forças para conhecê-lo e travar um relacionamento de amor com ele. Amém? E aí, Paulo, eu dei uma volta, eu sei que dei uma volta e estou terminando. Paulo, lá em Atos, capítulo 17, ele fala algo muito interessante, depois de ter falado que o Deus que criou os céus e a terra, sabe, que os homens foram criados por eles, que ele é o Senhor de todas as coisas. Ele fala uma coisa muito interessante no versículo 29, ele fala assim: portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra, esculpida pela arte e idealização humanas. Aí ele fala assim: em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. Mano, ao arrependimento é você olhar para a sua vida e falar assim: eu sou pecador,
eu tenho maus pensamentos, eu tenho uma inclinação errada, isso é mais do que suficiente para eu viver longe de Deus, ser lançado no inferno, porque eu não presto, mas Deus, sendo rico em graça e misericórdia, mandou Jesus, assumiu na cruz o teu castigo, para que você pudesse ser salvo. E ele fala assim, 31, olha que coisa linda. Porque determinou um dia que julgará um mundo com rigor. Mano, Deus vai julgar o mundo com rigor, porque Ele é justo, porque Ele é santo, e o padrão de Deus é Jesus. Para e pensa, na cruz do Calvário, Jesus estava assumindo o quê? O quê? Os nossos pecados. A ira de Deus contra o pecado estava sobre Jesus. E foi Deus que esmagou Jesus na cruz do Calvário. Foi Deus que fez com que Jesus fosse punido. Na cruz do Calvário, Deus externou o seu ódio, a sua justiça contra o pecado. Custou caro para a divindade os teus erros, os meus erros. Não espere, não entre na ideia do mundo que fala assim, Deus é amor, mas Ele é justiça, e a ira de Deus está represada para o dia do juízo. E só existe uma maneira de eu e você, enquanto pecador, sermos livres, não sermos condenados, é nos escondermos em Jesus, é sermos discípulos dele, é sermos cópia dele mesmo, de verdade. Sabe, e ser cópia de Jesus é procurar viver a vida que ele viveu, é amar, é perdoar, é se humilhar, é se quebrantar, é dessa maneira. Porque determinou um dia que julgará o mundo com rigor de sua justiça, por meio do homem, e para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu prova a todos, ressuscitando dentre os mortos. Da mesma forma que o pecado entrou por um homem, Adão, a salvação, a restauração vem por um homem, a pessoa do Senhor Jesus. Então, diz para mim, agora eu estou acabando mesmo, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Quem é mesmo? É Jesus. É Jesus, cara. É Jesus. Porque você pode ter muitos bens, você pode ter muita coisa, mas eu e você, sem Ele, nós vamos afundar. Que nem o Titanic. Eu já fiz um cruzeiro, parcelei assim, aí foi bacana, tudo bonito, comi pra caramba, tudo lindo, ficou uma dívida enorme, né? Acho que ainda estamos pagando o cruzeiro, né? É tudo muito bonito, cara, é bonito, shopping, tem até elevador, o homem sabe fazer umas coisas bacanas, mas com toda aquela coisa bonita que tinha, se aquele barco começasse a afundar, eu ia querer sair dele, e eu ia procurar o quê? Um bote salva-vida. Mas o barco é tão bonito, tem tanto luxo, tanta comida bacana, tem tanta beleza, mas está afundando, mano. Vai virar tudo comida de peixe. Essa é a realidade do mundo. Não seja bobo, encantado com as coisas desse tempo. Isso tudo está sendo destinado para o fogo. Esse barco está afundando. O dia do juízo se aproxima. E o que nós temos que pensar? Nós temos que pensar na nossa boia. E deixa o barco afundar. Amém? E uma nova era vai se iniciar. Então, essa é a palavra que eu queria deixar com você. Eu espero que medita nessa palavra,
tá? Eu sei que não é uma palavra para você sair assim, amanhã vou ficar rico, amanhã. Não, é uma palavra para você se posicionar. É uma palavra para você lutar com todas as suas forças para seguir Jesus bem de pertinho. Amém?